Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o Café com Literatura, aquela pausa gostosa das manhãs das quintas-feiras. Parou neste vídeo? Então não deixe de dar aquele like, comente, compartilhe. Assim você engaja o canal da Rádio Luz e o nosso programa também, né? Bora lá, gente! Visualiza? Mais curta! Bom, na semana passada eu acabei esquecendo de falar com vocês sobre o dia 23 de novembro, que é considerado também o Dia Internacional do Livro. Eu falei que também porque há algumas divergências sobre essa data. Se ela é realmente dia 23 de novembro, porque a gente já tem o Dia Mundial do Livro lá em 23 de abril. Bom, eu vou considerar por quê? Porque é tão bacana, né, a gente divulgar as datas referentes ao livro, à leitura, à literatura, porque isso também é uma maneira de motivar as pessoas a lerem mais. E pensando sobre isso, eu listei 10 motivos para se ler mais, para motivar a leitura e trazer mais novos leitores. Bora lá? Motivo número 1. Ler nos ajuda a descobrir novos mundos. 2. Ler enriquece o vocabulário. 3. Ler amplia nossa visão de mundo. 4. Ler faz a gente viajar sem sair do lugar. 5. Ler aumenta a concentração e a memória. Ler dá asas à nossa imaginação. 7. Ler é crescimento pessoal e também profissional. 8. Ler traz alegria e contentamento. 9. Ler traz novos amigos. E 10. Porque ler é bom demais. Agora, quando eu falo de ler, gente, eu também me refiro não só a leitura do livro físico, mas também dos e-books, dos jornais, dos gibis, das revistas, dos sites, dos blogs, dos audiolivros. E a gente também não pode deixar de ler o mundo, já como dizia nosso amado Paulo Freire. Bem, agora vamos para a cereja do bolo, né? A tão esperada leitura selecionada. E vai ser a continuação do café anterior, que foi o conto de Raquel de Queiroz. Lembram? Tangerine Girl ou Garota Tangerina. Fui bem na minha tradução aqui do inglês? Da minha pronúncia, na verdade. Vamos lá. Será que a menina do conto que sonhava em conhecer o tal marinheiro do Blimp, né, do dirigível, ela conseguiu, enfim, o esperado encontro? Que sentimentos a envolveram até então? E se ela conseguiu realizar o sonho de conhecê-lo, o que aconteceu com ela? Ela se transformou? Aquilo foi bom? Foi uma sensação boa? Aquilo trouxe coisas boas a ela? Ou foi uma decepção? O que será que aconteceu? Gente, vamos descobrir isso juntos? Então preparem o café e o coração. Bom final de semana para todos. Bom fim de semana. Beijos iluminados e até o próximo programa. Garota Tangerina, segunda parte. Não sei por que custou tanto a ocorrer aos rapazes a ideia de atirar um bilhete. Talvez pensassem que ela não os entenderia. Já fazia mais de um mês que sobrevoavam a casa,
quando afinal o primeiro bilhete caiu. Fora escrito sobre uma cara rosada de rapariga na capa de uma revista, laboriosamente, em letras de imprensa, com os rudimentos de português que haviam aprendido da boca das pequenas na cidade. Abre aspas. Querida garota Tangerina, please, você vem hoje, today, base X, dancing show, 8 horas p.m. Fecha aspas. E no outro ângulo da revista, em enormes letras, o amigo, que é a palavra de passe dos americanos entre nós. A pequena não atinou bem com aquele garota Tangerina. Seria ela? Sim, de certo. E aceitou o apelido como uma lisonja. Depois pensou que as 2 letras do fim, PM, seriam uma assinatura. Peter, Paul ou Patsy, como o ajudante de Nick Carter. Mas uma lembrança de estudo lhe ocorreu. Consultou as páginas finais do dicionário, que tratam de abreviaturas, e verificou, levemente decepcionada, que aquelas letras queriam dizer a hora depois do meio-dia. Não pudera assinar uma resposta porque só vira o bilhete ao abrir a revista, depois que o Blamp se afastou. E estimou que assim fosse. Sentia-se tremendamente assustada e tímida ante aquela primeira aproximação com seu aeronauta. Hoje veria se ele era alto e belo, louro ou moreno. Pensou em se esconder por trás das colunas do portão para o ver chegar e não lhe falar nada. Ou talvez tivessem coragem maior e desse a ele a sua mão. Juntos caminhariam até a base, depois dançariam um foxe langoroso. Ele lhe faria ao ouvido declarações de amor em inglês, encostando a face queimada de sol ao seu cabelo. Não pensou se o pessoal de casa lhe deixaria aceitar o convite? Tudo se ia passando como num sonho, e como num sonho se resolveria sem lutas nem empecilhos. Muito antes de escurecer, já estava penteada, vestida. Seu coração batia inseguro, a cabeça doía um pouco, o rosto estava em brasas. Resolveu não mostrar o convite a ninguém. Não iria ao show, não dançaria, conversaria um pouco com ele no portão. Ensaiava frases em inglês e preparava o ouvido para as doces palavras na língua estranha. Às 7 horas ligou o rádio e ficou escutando languidamente o programa de swings. Um irmão passou, fez troça do vestido bonito naquela hora e ela nem o ouviu. Às 7h30 já estava na varanda, com o olho no portão e na estrada. Às 10 para as 8, noite fechada já há muito, acendeu a pequena lâmpada que alumiava o portão e saiu para o jardim. E às 8 em ponto, ouviu risadas e tropel de passos na estrada, aproximando-se. Com um recuo assustado, verificou que não vinha apenas o seu marinheiro namorado, mas um bando ruidoso deles. Viu-os aproximarem-se trêmula. Eles a avistaram, cercaram o portão, até parecia manobra militar. Tiraram os gorros e foram se apresentando numa algazarra jovial. E, de repente, mal lhes foi ouvido os nomes, correndo os olhos pelas caras imberbes, pelo sorriso esportivo e juvenil dos rapazes, fitando-os de um em um, procurando entre eles o seu príncipe sonhado. Ela compreendeu tudo. Não existiu seu marinheiro apaixonado. Nunca fora ele mais do que um mito do seu coração. Jamais houvera um único jamais. Ele fora o mesmo. Talvez nem sequer o próprio Blamp fosse o mesmo. Que vergonha, meu Deus! Dera adeus a tanta gente, traída por uma aparência enganosa, mandara diariamente a tantos rapazes diversos as mais doces mensagens do seu coração,
e no sorriso deles, nas palavras cordiais que dirigiam à namorada coletiva, a pequena garota Tangerina, que já era uma instituição da base, só viu escárnio, familiaridade insolente. De certo, pensavam que ela era também uma dessas pequenas que namoravam os marinheiros de passagem, quem quer que seja. De certo pensavam, meu Deus do céu. Os moços, por causa da meia escuridão, ou porque não cuidavam daquelas nuances psicológicas, não atentaram na expressão de mágoa e susto que confrangia o rostinho redondo da amiguinha. E quando um deles, curvando-se, lhe ofereceu o braço, viu-a com surpresa recuar, balbuciando timidamente: desculpem, houver engano, engano. E os rapazes compreenderam ainda menos quando a viram fugir, a princípio lentamente, depois numa carreira cega. Eles confiaram que ela fugira a trancar-se no quarto e, mordendo o travesseiro, chorou as lágrimas mais amargas e mais quentes que tinha nos olhos. Nunca mais a viram no Laranjal, embora insistissem em atirar presentes. Viam que eles ficavam no chão, esquecidos, ou, às vezes, eram apanhados pelos moleques do sítio.